Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais a um podcast. Hoje nós vamos falar nesse podcast dos nossos desafios do Tessitura da Vida, o método Tessitura. E para falar do método Tessitura, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, não esqueça de nos acompanhar. Gratidão para vocês que já seguem a gente. E para falar de tessituras da vida, falar um pouco de comportamento, estou nada mais nada menos com ele. Aliás, vou deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Valeu, Nunes, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia com todos que estão assistindo aqui. Prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre comportamento, né? Além disso, não só ele, como também as nossas emoções e o que a gente pensa, o que nós pensamos, isso é muito importante. Muito bom. Gente, direto do Paraná, Curitiba, prestigiando o nosso trabalho aqui em São Paulo. Dave, primeiro, muito obrigado, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse bate-papo. E eu queria começar assim, fazendo uma pergunta simplesinha para nós aí, né? Manda lá, estamos aqui para isso. Responde para todo mundo aí o que é inteligência emocional para essas pessoas, de forma resumida, para que elas compreendam a importância, né, da inteligência emocional. Conta para nós. Boa, vamos lá, inteligência emocional, né? Muitos falam hoje sobre inteligência emocional e realmente essa pergunta aqui não quer calar, né? Muitas pessoas pensam o que seria, né? Será que existem emoções inteligentes? É uma pergunta que nós nos fazemos e aí a gente começa a se questionar, poxa, mas será que existe emoção boa ou ruim? Será que a raiva seria qual delas? Uma emoção boa ou uma emoção ruim? A gente entende que ela tem um propósito. Quando a gente encontra esse propósito da raiva, a gente pode seguir em frente. Então ela pode até nos impulsionar para muitas coisas, mas por certo lado ela pode ser uma impulsionadora de um comportamento que não seja muito agradável ou até que gere muitas consequências negativas, né? Como até as vias de fato, a agressão e tudo mais. Então a gente fala que a gente precisa de emoções inteligentes, mas elas se dão através da gestão que nós conseguimos fazer dessas emoções. Muito se fala, as pessoas às vezes também falam sobre o controle delas, mas hoje a gente sabe que é difícil a gente controlar a nossa emoção. Então o termo gerenciamento ele acaba sendo um pouco mais usado e um pouco mais fidedigno nessa questão. Então assim, emoções boas, emoções ruins, depende da forma como eu gerencio, como acesso e como eu dou continuidade nesse processo, que é um processo que hoje para nós é muito novo, apesar de muita gente falar sobre inteligência emocional. A pergunta que fica, será que nós sabemos fazer gestão das nossas emoções, né, Nunes? É desafiador, não é? Muito desafiador, muito desafiador. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa tá ali, ela de repente está no trabalho dela, um exemplo, está no trabalho dela e ela percebe que ela errou, ela fica com raiva. Eu errei. E aí? Sabe, fica meia pé da vida. Eu errei, não podia ter errado. E ela tem aquele sentimento ali de raiva porque ela errou naquele processo que ela não gostaria, que ela gosta muito de acertar. Isso é uma autocobrança? Muito provável, né? A gente tem muitas possibilidades aí, até para, se for pegar um pouco da história de vida, que necessidades não atendidas, né, essa pessoa passou para que hoje ela se cobre tanto de algo a ponto dela bater na mesa, ela ter um comportamento físico, né, que se autoagrida, porque quando eu bato aqui eu estou, de certa forma, me autoagredindo, né? Então existe uma questão de, talvez, de autocontrole, autoindisciplina insuficientes nessa pessoa que faz com que ela se sinta assim. Então existem muitas questões também que envolvem funções executivas, onde será que essa pessoa ela aprendeu a esperar, será que ela aprendeu a estar fazendo as coisas com mais tranquilidade, com mais calma? Será que ela se expôs a situações ou quais ela iria falhar em algum momento? A gente vê hoje muito, inclusive, Nunes, eu tenho acompanhado aí, a gente vai fazendo uma análise do quadro, né, situacional pós-pandemia, principalmente com o que a gente viu aí, 2 anos praticamente das pessoas em casa e trancadas, e muitas crianças nasceram nessa época que nós chamamos de bebês pandêmicos. E a gente vê que hoje existe ainda um medo muito grande das mães levarem essas crianças para a rua,
pelo simples fato do Covid, querendo ou não, ele estar ainda presente, apesar da grande maioria da população, mas o quanto isso impacta na relação com que essa criança vai ter com o que ela vê, com o que ela sente, com os sentidos e com a socialização dela. Então tudo isso influencia, né? Então assim, trazendo um macro aqui de possibilidades para tua pergunta, o interessante dessa pessoa seria ela entender o que na trajetória da vida dela não foi atendido, e aí é que a gente não direciona especificamente para pai, mãe ou cuidador, a gente direciona para a vida. O que não foi atendido e que ela, de certa forma, sente hoje uma falta de ter esse autocontrole. Entendi. E essa falta de autocontrole pode levar algumas pessoas a uma crise de ansiedade, por exemplo, a um gatilho para depressão, pode ter consequências mais sérias? Pode, a gente está diante do país mais ansioso do mundo. Né? Incrível isso, né? Isso é inacreditável quando a gente pensa, né? Esse Brasil, né? Poxa, você pensa em Brasil, carnaval, né? Sim. Festa, todo mundo olha o Brasil, enxerga o Brasil dessa forma, mas, poxa, como, né? Como a gente queria estar nesse ranking em tantas outras coisas, né? E a gente fosse da educação, por exemplo, fôssemos o número 1 em educação, fôssemos, sei lá, número 1 em esporte, número 1 em outras coisas que são benéficas. Pois é. A gente é o mais ansioso, está brigando ali com outros países também pelo o segundo lugar da depressão. Então, realmente pode levar. A ansiedade é algo que hoje incapacita muitas pessoas. A gente tem visto muitas pessoas com a exacerbação, esses sintomas da ansiedade, com crises, quando a gente pega ansiedade no geral, a gente tem muitos ali transtornos psicológicos que envolvem a ansiedade. Mas um dos fatores principais é a gente viver muito no passado ou muito no futuro. Nós não vivemos o aqui e agora. E, inclusive, esses dias eu vi algumas reportagens, algumas matérias, estudando, assim, olhando, que um número que não posso afirmar cientificamente de um estudo, mas foi uma pessoa muito notória dentro da internet falando que a gente, mais ou menos de 70% a 80% do que nós pensamos nunca vai acontecer. Então você já pensou quanto uma pessoa que tem uma ansiedade, ela fica projetando o futuro. E aí existem várias disfunções de pensamento. Uma delas é a catastrofização, onde a pessoa fica imaginando e aquilo vai virando uma bola de neve. Existem outras formas também de distorções cognitivas, onde a pessoa ela começa a agir. Isso tem tudo a ver com a questão da raiva, ou da intolerância, que é 880. 880, né? Eu falo muito nas minhas palestras isso, né? As pessoas elas esquecem que entre o 8 e 80 existe um universo gigantesco. E as pessoas, elas aprendem, porque tudo que a gente acaba falando, hoje existe um cenário muito, e graças a Deus ele está mudando, que é o cenário do reconhecimento das emoções, A gente vê hoje órgãos que determinam com que as escolas ensinem para as crianças, então a gente projeta esse futuro muito melhor do que talvez o nosso, Se nós tivéssemos tido as informações que nós temos hoje, os nossos pais, será que nós seríamos quem nós somos? Será que a gente poderia reagir não tanto com raiva, não tanto com intolerância? Então é complicado, mas a gente precisa gerenciar, a gente precisa entender, a gente precisa deixar isso, acessar isso é muito importante. Então, para você que está assistindo aí, é muito importante que você deixe sentir. Esse talvez seria o grande conselho. Quando a gente deixa sentir, a gente começa a evoluir a um grau diferenciado daquele que a gente está acostumado. Eu não posso ficar brigando com as minhas emoções a minha vida inteira. E tem pessoas que fazem isso a vida toda, brigam com suas emoções. Então a gente precisa deixar, a gente precisa sentir ela, a gente precisa fazer as pazes para que essa emoção traga algum sentido e faça com que você evolua e caminhe a sua vida adiante. E eu me perdoo, né? Isso aí, eu me perdoo. Eu me perdoo, né? Exato. Sensacional, né, gente? Sensacional. David, a gente poderia ficar aqui umas 300 horas conversando, mas amanhã, para quem vai assistir isso depois, o David vai participar do Tessituras da Vida, o método, então não vou ficar dando muito spoiler aqui não, e nem sugando muita informação de cima, porque depois a gente vai ter muitos conteúdos lá para trocar com o pessoal. David, o que você deixaria de mensagem pro mundo, cara, para as pessoas, um recado final para todo mundo que vai te assistir ainda no futuro. Pensa assim, esse vídeo vai ser assistido em 2000
1h76. O que é que o David deixa de mensagem pro futuro? Acho que é uma mensagem muito bacana e que tá dentro de mim, e que eu gosto muito de levar para os outros, é a seguinte, a gente nunca pode... A gente fala isso muito, né, em todos os aspectos, que a gente não pode desistir, que a gente precisa ter resiliência, que a gente precisa tentar. E tentar acessar as emoções não é algo fácil. Muitas pessoas, como eu disse, passam a vida toda tentando. Então, para você que se sente mal com os sentimentos, com as emoções, para você que muitas vezes se coloca numa posição inferior, para você que quer começar a fazer algo e não consegue fazer, pense que você vai tentar, até você conseguir a primeira etapa, que é o acesso às suas emoções. Quando você acessar as suas emoções, você vai conseguir ver o mundo de uma outra forma. E a grande deixa é como se fosse uma ginástica, como se fosse uma academia. Você faz exercício, você faz atividade física, talvez para vários aspectos, mas independente se ele é físico, seu resultado é físico, seu resultado é força, seu resultado, você tem que continuar fazendo. Então, o exercício de gerenciamento, se você estiver me assistindo daqui foi a tua pergunta, daqui 1, 2, 3, 4, 10 anos, você sempre entenda que gerenciar pensamento é algo que precisa de treino. Então, treine. Certo? Ficou a dica aí, pegaram essa? Nada mais, nada menos que David. David, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Obrigado por estar com a gente, né, no Tessituras da Vida, tecendo aí, né, nos maiores detalhes da vida aí, ensinando as pessoas. Sucesso pra ti. Gente, vou deixar aqui na tela pra vocês o Instagram do David. Segue o garoto, segue esse menino. Pena que a gente não tem tanto tempo, mas vou marcar outras oportunidades, live, pro David falar muito mais da gestão das emoções. Bom. Um beijo no coração. Vocês são coisa boa de Deus. Obrigado, David. Valeu, Nunes. Obrigado. Abraço. Sucesso.